Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Rádio Observador. Edição das 9 com o Vasco Maldonado Correia. O secretário-geral da UGT suspeita das verdadeiras intenções do governo nas negociações da lei laboral. Acredita que o executivo esteja a tentar provocar uma ruptura na central sindical. Mário Mourão quer ver na próxima quinta-feira, dia da greve geral, uma resposta firme dos trabalhadores às prioridades assumidas pelo executivo de Luís Montenegro. O líder da UGT reitera a disponibilidade para negociar logo depois da paralisação, mas levanta dúvidas sobre a suposta abertura negocial do governo. Há uma coisa que eu acho que é importante a partir do dia 12, quando nos sentarmos à mesa, saber se as partes continuam disponíveis ou não para aprofundar o diálogo e a negociação coletiva. Porque de tantas declarações que foram feitas neste período, nós começámos a ficar confusos se de facto não há aqui uma intenção de provocar a UGT para fazer uma ruptura. Da parte da UGT não vai haver ruptura, só se for da parte do governo. Nós somos muito pacientes, já estamos muito habituados à negociação nos sindicatos de onde pertencemos. Por isso somos pacientes e não desistimos à primeira. Mário Mourão, secretário-geral da UGT, em entrevista à agência Lusa, diz que continuam muito longe de chegar a acordo com o governo na concertação social. Ainda assim vê o Executivo confortável em levar a proposta de alteração à Assembleia da República tal como ela está. Avisa que os partidos que aprovarem o pacote laboral devem assumir as consequências. E Vasco, a greve geral pode custar cerca de 790 milhões de euros à economia portuguesa. São contas feitas hoje pelo Jornal de Notícias, dizem respeito ao cenário mais pessimista, o país completamente paralisado, o valor corresponde a um dia da riqueza nacional. Mas, e de acordo com o jornal, nem tudo são perdas, na função pública o Estado até pode poupar, em despesas como eletricidade, água e o dia de salário dos trabalhadores. O verdadeiro impacto vai depender da adesão à greve, mas se a paragem chegar aos 90%, por exemplo, o custo já ultrapassa os 710 milhões de euros para a economia. O efeito da perda pode ser minimizado no bolso dos portugueses pelo facto da paralisação acontecer no mês do pagamento do subsídio de Natal. André Ventura diz que se fosse o Chega a governar, aliás, não haveria greve geral na próxima semana. O presidente do partido assegura que um executivo liderado pelo Chega teria sido capaz de encontrar entendimentos. É hora de começarmos a proteger quem trabalha. Eu vou-lhe dar um exemplo. A questão do trabalho por turnos, do trabalho extraordinário e dos despedimentos. Nós devemos ter uma lei do trabalho que promova o investimento, a modernização, mas não devemos ter uma lei do trabalho que tire direitos a quem trabalha por turnos. Pelo contrário, deve valorizar quem trabalha por turnos, deve valorizar quem trabalha de forma extraordinária, em trabalho extraordinário. E não devemos ter uma lei laboral que seja um bar aberto de despedimentos. André Ventura, em declarações no entroncamento aqui registadas pela SIC Notícias. E o secretário-geral do PS afirma que as mudanças à lei laboral propostas pelo governo ofendem os jovens e as mulheres portuguesas. José Luís Carneiro aponta falhas para com as populações mais vulneráveis. As medidas laborais apresentadas pelo governo, volto a repetir, contrariamente ao que disse o líder parlamentar, sem que tivesse estado no programa eleitoral nas últimas eleições legislativas, são medidas que ofendem os jovens trabalhadores, que ofendem as mulheres trabalhadoras, que ofendem as populações mais vulneráveis e que também ofendem as famílias. Críticas do José Luís Carneiro ao pacote de alteração à lei laboral que está a ser desenvolvido pelo Governo. O Secretariado Nacional do Partido Socialista esteve reunido ontem em Leiria. Destaque agora para as eleições presidenciais. António José Seguro e Catarina Martins aproveitaram o debate da última noite para revisitar o passado. Vasco, discutiram propostas, aliás, posições que assumiram nos tempos da Troika. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda tentou afirmar-se como herdeira do espaço político de oposição à direita. Para isso, e sob protesto seguro, lembrou as opções do antigo secretário-geral do PS, que acusa até de ter chegado a negociar a entrada no governo de Pedro Passos Coelho. Como é que António José Seguro
que achou que no momento em que os portugueses quase não tinham salário e que o desemprego era tão grande, que o que devia fazer era aliar-se à direita contra quem trabalhava. E contra a Constituição da República Portuguesa. E o que é que fará agora como Presidente da República? Eu acho que isso nos divide, porque o meu campo é claro. Eu estarei com a Constituição da República Portuguesa e com quem trabalha neste país. Catarina Martins, pode utilizar a retórica que quiser, porque eu não me aliei em nenhum momento à direita. E face à tentativa de colagem à direita por parte de Catarina Martins, António José Seguro acabou por acusar a antiga líder do Bloco de Esquerda de proximidade aos gregos do Syriza. Nessa altura, qual era o seu modelo económico que propunha? Era igual àquilo que o Syriza aplicou na Grécia. E sabe o que é que isso deu? Deu mais sofrimento, deu menos pensões, deu menos salários, deu mais sofrimento para o povo grego. E eu nunca quis fazer em Portugal aquilo que o Syriza fez na Grécia. Também tema de discórdia foi a NATO. António José Seguro defende a necessidade de cumprir com os acordos internacionais firmados por Portugal. A NATO é uma aliança defensiva. E essa aliança hoje tornou-se mais evidente perante aquilo que é a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Nós temos uma guerra na Europa. E aquilo que eu defendo é que a Europa deve aumentar a sua autonomia estratégica em matéria de defesa e de segurança, mas não deve nunca sair da NATO e nem muito menos defendo a extinção da NATO, ao contrário do que defende a Catarina Martins. Catarina Martins confirma que não quer fazer parte de uma aliança com Donald Trump. Vamos ouvir Catarina Martins. Já debati com 4 homens que me garantiram que a NATO era a nossa segurança, esquecendo-se que quem manda na NATO é Donald Trump, que ameaçou a Dinamarca e Canadá, que apoia Putin contra a Ucrânia e que, enfim, na verdade manda nas tropas e portanto, é o perigo, é ele o perigo. Aliás, na sua estratégia de segurança nacional que publicou agora, diz claramente que é um perigo para a Europa e quer apoiar-se à extrema-direita. Portanto, eu diria, não vamos pôr a raposa no galinheiro. Vamos proteger, vamos ter segurança, vamos defender a paz. Defender a paz é o que defende Catarina Martins. São os destaques do debate de ontem à noite entre a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda e António José Seguro, apoiado pelo PS. Debate que aconteceu na SIC. Hoje há novo frente a frente marcado na TVI, desta vez entre Luís Marques Mendes e João Coutinho Figueiredo. Há mais uma baixa nos meios de socorro do INEM. O helicóptero de Lolé está inoperacional devido a uma avaria. O aparelho operado pela Gulf Med está parado desde a passada quinta-feira, é o que confirma a empresa ACN Portugal. O INEM garante que está a acompanhar a situação e que exigiu ao operador a adoção imediata de todas as medidas necessárias para assegurar que o aparelho volta a estar em funcionamento, ainda sem previsão de quando isso poderá acontecer. De qualquer maneira, o Instituto Nacional de Emergência Médica garante que vai aplicar à Gulf Med as penalidades que estão previstas no contrato referentes à indisponibilidade dos aparelhos, que podem atingir os 180 mil euros por dia. Pelo menos 23 pessoas morreram depois de um incêndio numa discoteca em Goa. É o que avança o Times of India. Entre as vítimas mortais estão 20 homens, 3 mulheres, alguns turistas. A informação foi dada a esta fonte por um deputado estadual. O incêndio deflagrou na discoteca por volta das 6 horas, hora de Lisboa, 6 da tarde. Deflagrou na zona de Arpora, no norte de Goa, uma zona conhecida pela vida noturna. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.